Olá, eu sou Flávia Torres e esse é o Pitaia Cast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos. Afinal, informação também alimenta. Hoje eu vou começar o nosso episódio lendo um trechinho de um conto que vai dar o pontapé para a nossa história, para a nossa conversa aqui de hoje. É um conto do Mia Couto, que se chama A Avó, a Cidade e o Semáforo. Nesse conto, ele conta a história de um professor da cidade do interior que recebe um prêmio e tem que ir para a cidade grande. E a avó dele começa a questionar como que vai ser a ida dele até essa cidade, né? E no fim ela acaba indo com ele, e aí tem um desfecho interessante que eu vou deixar vocês curiosos para depois vocês procurarem esse conto e lerem. Mas eu vou pegar o trechinho que nos interessa desse conto. Ela começa a questionar como serão as coisas, né, nessa visita à cidade grande. E aí ela pergunta para ele: e lá, quem lhe faz o prato? Uma cozinheira, avó. Como se chama essa cozinheira? E ri sem palavra, mas para ela não havia risco nem motivo. Cozinhar é o mais privado e arriscado ato. No alimento se coloca ternura ou ódio. Na panela se veste o tempero ou veneno. Quem assegura a pureza da peneira ou do pilão? Como podia eu deixar essa tarefa tão íntima ficar em mão anônima? Nem pensar. Nunca tal se viu sujeitar-se a um cozinhador de quem o rosto nem se conhece. Cozinhar não é serviço, meu neto, disse ela. Cozinhar é um modo de amar os outros. Então, esse é o nosso tema do programa, alimentação afetiva, e a gente vai conversar com a Patrícia Torres. Ela é psicóloga junguiana, especializada em psicologia analítica. Bem-vinda, Patrícia, tudo bom? Obrigada, é um prazer estar aqui. Tudo bem, e você? Tudo bom, o prazer é todo meu. Que bom. E eu aproveito para pedir para você já deixar seu like aqui no canal e se inscrever também para receber informações sobre alimentação, saúde e bem-estar. Bom, Patrícia, eu acho que esse assunto acho que envolve a vida de todo mundo, né? Quem já não tem uma lembrança ou quem não percebe o amor colocado num alimento que é feito para o outro, né? E aí eu vou te perguntar uma coisa, assim, já para a gente se diferenciar. E não sei se existe essa diferença, mas qual a diferença entre um ato mecânico de comer e a alimentação afetiva em si? Tá. O ato mecânico está mais relacionado com a nossa necessidade de alimentar o nosso corpo, a nossa parte física, né? Pode ser mais ou menos nutritivo, mas acaba sendo um ato mais mecânico mesmo, uma necessidade que a gente tem para a nossa sobrevivência, para a manutenção das nossas funções. Quando a gente fala de afetividade, dá para ampliar isso, né? A gente não está alimentando só o nosso corpo, a gente alimenta a nossa alma também, através dessa comida afetiva. Então, você concorda com a avó daqui do conto do Mia Couto? Aliás, deixa eu dar as referências desse conto. Esse conto, ele está num livro de contos do Mia Couto que se chama O Fio das Miçangas. E aqui no Brasil ele é editado pela Companhia das Letras. É maravilhoso esse livro e como esse conto, assim, a gente indica, já começamos o episódio com uma dica, né? Mas você concorda com a avó, então, desse conto, que cozinhar é um ato de amor? Concordo sim, né? Quem não tem memórias afetivas relacionadas a isso, né? A sopinha, o cuidado quando a gente está doente, que vem através da comida também, e não só da medicação, as reuniões familiares, o cheiro dos alimentos que estão sendo preparados na nossa casa. Nossa, o cheiro é demais, né? Sim. Acho que o cheiro campeão é de café, né? O cheiro de café de manhã. Porque o café, parece que você sente cheiro de dar vontade de se reunir na cozinha, né? Dá mais vontade de acordar, dá mais vontade de viver quando a gente sente o cheirinho do café, né? Então, nós temos essas memórias, né? E são memórias que acabam nutrindo a gente no decorrer da nossa vida, né? Não só naquele momento que a gente teve a experiência.
Legal. A gente trouxe algumas dicas aqui hoje, a gente já vai dar agora no começo, porque a gente vai conversar sobre essas obras, dicas de um livro, 2 filmes, e a gente vai bater papo sobre elas, então a gente já vai abrir aqui as dicas. Nós duas trouxemos dicas, eu trouxe dica de um livro e a Patrícia trouxe dicas de um filme. Eu vou falar primeiro do livro, que ele é interessante, ele é de uma médica americana de Harvard. Ela é psiquiatra, mas ela é especializada em alimentação. Então, ela defende uma abordagem para o tratamento das questões de algumas doenças mentais. É claro que ela não... Ela deixa bem claro até no livro que ela não dispensa os tratamentos tradicionais, com medicamentos, claro, né, cada caso é um caso, mas sim ela defende uma abordagem com a alimentação, né? A atenção no que você come e o que isso pode gerar. Quer dizer, ela relaciona, sim, alguns benefícios de alimentos para a melhora de questões de doenças mentais, emocionais, e isso é interessante, essa abordagem. Muito interessante. Né? Deixa eu mostrar aqui. É o seu cérebro bem alimentado. A gente vai colocar na tela também. É a doutora Uma Naidoo. Eu até sigo ela no Twitter, porque ela publica coisas muito interessantes. E aí, aqui na capa fala assim, um guia indispensável para os surpreendentes alimentos que combatem distúrbios como depressão, demência, insônia, ansiedade, toque e mais. A gente está falando aqui de afetividade, mas eu acho que tem aí tem a ver, né? Tem uma relação estreita, Sim, né? a psiquiatria nutricional, que é uma ciência nova, né? Mas já traz uma contribuição muito grande com relação a isso, né? Então, já existem pesquisas muito interessantes correlacionando uma alimentação mais saudável numa ligação direta com uma melhor saúde mental, né? E a saúde mental, eu acho que começa pelas emoções, né? E passa pelas emoções, né? Sim. Então, tem uma ligação muito próxima. Né? E esse livro aqui, ele é editado pela editora Fontanar. Muito interessante. Então, essa é a primeira dica de livro. E a Patrícia tem uma dica também. Conta pra gente. Uma dica que bem é legal. Um filme antigo, né, de 1992, Como Água para Chocolate. É um filme lindo, apaixonante, que leva muito a gente para esse universo. Isso, a gente né? está exibindo agora algumas cenas do filme. Tem... As duas, né, nós assistimos esse filme para a gente se inspirar para fazer esse bate-papo. Porque tem muita coisa, né? Sobre a alimentação afetiva nesse filme. Tem uma ligação direta, realmente, né? Com comida e afetividade, através da personagem Tita, que é a personagem principal. A gente vai vivendo junto com ela esse processo, né? Então, tem frases belíssimas relacionadas a isso, a comida e a afetividade. A história é muito bonita. A gente consegue conhecer a história da família através dos pratos que ela vai preparando, e é uma dica maravilhosa, assim. Para quem não assistiu ainda, vale muito a pena. Vale mesmo, dá para você se deleitar. E a gente ainda vai voltar a falar sobre esse filme, porque ele diz muito sobre essas questões de afetividade e alimentação, né? Eu tenho só mais uma dica aqui, por conta de uma cena que tem nesse filme, que eu acho assim também que diz muito sobre o que a gente está falando aqui. É uma animação, é o Ratatouille. É um filme que é da Pixar, hoje ele é da Disney, né? E é a história de um ratinho que adora cozinhar, e aí no fim acaba virando amigo de um cozinheiro e ajuda esse cozinheiro. Mas a cena que eu acho interessante, que a gente está passando aqui, é quando chega um crítico gastronômico muito exigente, muito chato, assim, no restaurante, exatamente para experimentar um prato de ratatouille. Ratatouille é um prato francês, que é tipo um refogado de legumes, né? E ele vai experimentar esse ratatouille e tem a cena dele na mesa. Ele coloca o garfo na boca e imediatamente ele é transportado para a infância dele, para a mãe dele servindo ratatouille, né? Então ele acha maravilhoso, claro, porque
surpreendeu. Mas é demais, acho que se descreve muito. Às vezes, quando a gente coloca alguma comida na boca e lembra, e a gente realmente é transportado para algum lugar, né? Sim. Através dos nossos sentidos, né? A gente resgata memórias e lembranças afetivas. É maravilhoso, né? O filme do Ratatouille está disponível no aplicativo do Disney Plus. E o Como Água para Chocolate a gente alugou na Claro TV. Então, para vocês terem referência para procurarem, são essas as direções. Então, voltando assim para nossas perguntas, depois das nossas dicas, pensando, né, nessa questão do Ratatouille, por isso que eu quis puxar essa imagem, porque ele volta para a infância, né? Como que a infância é? Qual a importância da infância Da alimentação. Da alimentação na infância, na vida adulta? Afetiva. É muito importante, porque ali a gente vai justamente criar memórias que vão acompanhar a gente no decorrer da nossa vida, né? E que vão trazer uma sensação de pertencimento para a gente, de acolhimento, de importância, né? E isso acaba interferindo na nossa autoestima, e até mesmo na nossa personalidade, né? No decorrer da nossa vida, a gente tem que lidar com vários desafios ou problemas, com dúvidas com relação a gente, a nossa importância. E nesses momentos, muitas vezes, né, o resgate dessas memórias são uma contribuição muito grande. Eu acho que muda a maneira como a gente se relaciona com o mundo, né? Sim, com o mundo, com o outro. Tem a ver com tantas coisas, né? Tem a ver com carinho, com amor, com importância, com empatia, né? Acho que tem a ver com o que você... Hoje, eu acho que se você olhar uma pessoa hoje, o que ela oferece, o que ela dá para o outro, tem muito a ver com o que ela recebeu, né? Ou não, Sim. talvez, né? Não necessariamente, mas é claro que isso influencia bastante, né? Se você vive essas experiências e tem elas impressas em você, a probabilidade de você proporcionar isso para o outro é muito grande. Né? Então, não é uma condição, não é uma regra, mas é claro que facilita. Com né? certeza, deve potencializar muito, né? Sim, sim. Agora sim, Patrícia, você, você lembra? O que você lembra? O que você tem de memória afetiva com comida? Quais são suas lembranças assim que mais te marcaram? Muitas memórias deliciosas e suculentas e que dão aquele calorzinho, né? É bom só de pensar realmente, não necessariamente comer de novo, mas só de lembrar já vem um sentimento muito gostoso. Comida de mãe, né? Comida de mãe é algo que marca muito a gente, que traz muitas memórias, assim, gostosas. Não consigo nem falar um prato específico. Comida de mãe. É um conjunto, né? Mas vai muito além disso, né? Tem a comida das tias, tem o franguinho com o molho laranja da tia Felícia, tem o quindim, tem os docinhos, tem o bolo de aniversário da minha prima com gostinho de canela. Suspeita, hein? Esse bolo é bom, hein, gente? Então, são muitas memórias, realmente. E como eu disse, né? Vai além do que... Essas memórias, elas vão além do que a gente come, da experiência de comer em si, né? Mas a própria lembrança das reuniões ou da preparação e dos cheiros, tudo isso já traz, né? Uma memória afetiva muito gostosa. Aí você falou uma coisa interessante, né? Ritual. Um processo, não é só a comida em si, né? Porque a comida, eu acho que envolve muita coisa, né? É legal essa coisa da família preparando, às vezes alguma festa. É legal isso, né? Sim, também faz parte, também traz muitas memórias afetivas pra gente, né? Não é só o alimento em si. Às vezes a gente nem gosta tanto daquele alimento, né? Mas tudo o que envolve, né, a preparação ou a reunião e o momento de vida que a gente tinha ali, né? Também trazem a memória, também ajudam a gente a construir essa memória afetiva e também vão nos remeter a esses lugares deliciosos, né? E acolhedores e quentinhos que tantas vezes a gente precisa. Mas também a gente costuma associar
a comida afetiva a algo mais ligado ao passado, né? Mas não, tem a ver com o passado, com o presente, com o futuro, porque a gente continua criando, né? Essas memórias. Quer dizer, a comida afetiva não quer dizer, não é sinônimo de passado. Não. Quando a gente fala de memórias afetivas, a gente está falando de passado, né? Mas a comida afetiva, ela é presente na nossa vida em todos os tempos, né? Então, isso quer dizer que a gente sempre está construindo memórias, assim, a gente sempre pode construir, renovar nosso pacote, digamos assim. Renovar o nosso pacote, muito bom, né? Porque, inclusive, existem muitas formas da gente criar essas memórias afetivas. A gente vem passando por transformações, né, sociais e culturais, e eu acho que a gente vai ter que, inclusive, olhar para novas formas, né, de criar memórias afetivas. Então, não necessariamente a gente vai ter a comidinha da avó, ou a comidinha da mamãe, ou do pai. Tem muitos pais que cozinham, mas a gente pode pensar em situações que envolvem, né? Como, por exemplo, uma família que se organiza para, nos finais de semana, ou quando possível, sair para comer junto, de uma maneira mais presente, sem ficar usando celular. Essa é uma forma de construir também memória afetiva relacionada à comida. Até puxar um gancho interessante. A gente tem um programa que fala exatamente sobre isso que ela falou. Estar à mesa totalmente presente, sem celular. A gente tem um programa sobre como montar uma mesa maravilhosa e com atenção, e como comer à mesa faz bem à saúde. Vou deixar o link aqui também, só para fazer um adendo. Muito bom. Outra ideia, né? É a família junta e reunida cozinhar nos finais de semana. Eu digo finais de semana porque geralmente durante a semana é mais corrido, não necessariamente vai haver tempo, mas também é uma forma de se criar, né, memórias afetivas relacionadas à comida. Então, acho que é um momento interessante para a gente pensar, né, em como criar novas possibilidades. Então, você concorda que a comida é uma boa desculpa para reunir as pessoas? Eu acho que é uma ótima desculpa. Talvez a melhor. Talvez a mais gostosa. Então, porque eu acho que essa questão de também, por exemplo, a gente pode unir de várias maneiras. Você pode marcar num restaurante em casa, mas você fazer esse ritual com todos da casa é muito legal, porque você coloca todos nesse lugar, né? Ou a mulher ou o homem, ou seja quem for, ou, né? O homem, a mulher, a mulher, os filhos. Sentido, né? Para quem, enfim. Mas envolver todos, isso é muito legal. Sim. Eu acho que tem um significado tão amplo de vocês estar junto, construindo alguma coisa, e uma coisa afetiva, né? Que eu acho que fica totalmente diferente. Sem dúvida. Do que uma pessoa só fazer e todo mundo ficar esperando. Sim. Né? E a alimentação, ela tá muito relacionada com o social também, né? Ela tem essa função, ela tem esse papel importante também de reunir pessoas, né? Então, não só no âmbito familiar, né? Mas amigos, ou até mesmo eventos sociais ou religiosos, né? Então, não é incomum que a comida esteja presente nessas situações. Mas eu esqueci de te perguntar sobre as suas memórias afetivas também. Quais são? Eu também tenho muitas. E muitas envolvem exatamente essa questão de todos fazerem juntos. Eu lembro da minha mãe fazendo nhoque aos finais de semana. E o nhoque, você tem que fazer a massa, mas você tem que, do jeito tradicional, você fazer a cobrinha, ir cortando, colocar farinha na mesa, né? Então, eu gostava muito. Eu lembro quando eu era pequena, e eu que sempre gostava de cortar cobrinha. A minha parte era essa, né? E aí, eu levei isso para minha casa, hoje para minha família. Então, quando eu faço nhoque, eu boto todo mundo para cortar cobrinha. Fazer cobrinha, cortar, e eu fico só, né, no fogão cozinhando, porque tem que ser realmente uma equipe, né? E os meus filhos adoram, sabe, fazer brincadeira. Pega e faz um nhoque rosquinha, um nhoque maior, para saber se depois acha o nhoque. Então, virou um ritual que passou, né, de família para família. E tem muitas outras coisas também. Tem um docinho de nozes também, que a minha prima faz também, que é maravilhoso. E toda festinha tinha esse docinho de nozes, né?
Tem tanta coisa. Olha, uma coisa que nem era muito elaborada, mas às vezes o meu pai tinha o costume de fazer uns lanchinhos assim à noite, né? Acho que eu peguei esse costume. Mas ele pegava um tomate, cortava o tomate no meio, jogava sal e a gente comia tomate com sal. Gente, e toda vez hoje que eu como uma salada, eu coloco um sal em cima, parece que eu lembro desse sabor, né? Porque no lanche é super gostoso e resgato. Então, assim, tem muitas coisas. Outra coisa também que eu lembrei, eu tenho uma mania, assim, até hoje também. E você vê que essas coisas você leva pra vida, gente. Esses são uns hábitos, assim, meio engraçados, né? Pegar uma xicrinha, colocar, sei lá, leite condensado, chocolate em pó, e fazer, assim, uma coisinha. Foi minha tia também que fazia. Só que ela fazia com, eu acho que era leite ninho, leite condensado, Toddy, sei lá, e ficava um negócio assim grossinho, eu achava aquilo maravilhoso, gente. Às vezes, hoje, e aí quando eu tô triste, o que eu faço, gente? Eu vou lá pro leite condensado e faço uma misturinha. Até hoje. Então, essas coisas, gente, elas ficam com a gente. Eu acho isso muito legal. Ficam. São coisas que a gente leva pra vida, são referências, realmente. Às vezes, né? E às vezes acontece isso, de quando você tá triste, você se pega fazendo. Sim. Né? Claro que é importante a gente ter o máximo de consciência possível para não ir para um extremo, né? De fazer uso disso a todo momento, de uma forma que acabe nos prejudicando, né? Mas com consciência, muito bem-vindo, né? Em algumas situações, em alguns momentos. Lembrei um também. Acabou a entrevista. Agora acabou, a gente a gente disso. vai ficar falando só de comidas maravilhosas da nossa infância. Não, fala você primeiro, então. Rabanada da tia Lúcia, rabanada e pastelzinho da tia Lúcia. Nossa, pastelzinho de palmito que eu lembro. É muito Delícia. bom. Eu lembro era uma coisa que estava presente nas nossas festas infantis, que era patê de tomate. Nossa, uma delícia, gente. Se tiverem a oportunidade um dia, mas era uma receita assim que era muito particular. Também era a tia Lúcia que fazia. E assim, os docinhos que minha mãe fazia para os aniversários, que é uma coisa também que passou da família, né, da minha mãe para minha, o ritual das festas de aniversário e as festas de aniversário da família se reunir, né? Antigamente era no interior, eram os vizinhos que vinham até em casa, mas os vizinhos se reuniam para fazer uma festa para uma criança. Gente, eu acho isso tão interessante, né? Tão afetivo. Que gostoso. Né? As pessoas, a comunidade, né? Essas comunidades menores, assim, que as pessoas se conhecem, tem essa parte boa, que é essa afetividade, né? E aí, hoje, para meus filhos também, eu faço festas com docinho, tudo feito em casa. Eu não gosto muito de comprar fora nesses casos, né? Eu fico várias noites, né? Porque como que a gente tem tempo para fazer, né? O que você faz da meia-noite às 6, né? Mas quando tem festa, eu várias noites fazendo docinho, fazendo bolo e faço com fico assim, moída. Que delícia. Mas vale a pena. Porque tem isso também, né? Não é benéfico só para quem recebe, ou para quem come. É também para quem faz, né? Exatamente. É legal eu acho isso legal, esse ponto. Porque é um prazer quando você está praticando alguma afetividade com alguém, ajudando, enfim, agradando, dando presente, seja o que for. É uma coisa muito boa. E quem faz também se beneficia, né, disso. Essa comida afetiva, a gente pode pensar que também está relacionada com os hormônios da felicidade, né? Total, tanto né? Para quem recebe e cria as memórias, como para quem faz também, né? Então, é um benefício para todos os envolvidos, sem nenhuma dúvida. Agora, vamos falar um pouquinho sobre dietas. Dietas à moda ou algum tipo de restrição de saúde, né? Seja qual for, eles costumam, via de regra, restringir comidas que têm alguma relação afetiva. Assim, claro que os casos são individuais, né? Mas a gente vê, por exemplo, como sofre um diabético que gosta de doce, né? Por exemplo. Ou uma pessoa que vai fazer dieta, ela adora aquela coisa, mas ela não come. Então, fica aquele dilema entre se chegar no seu objetivo e se privar. Como que fica a parte psicológica? Tá.
Bom, primeiro ponto, né? Tem muitas possibilidades, né, de dietas, depende da escola, né? Acho que há controvérsias entre médicos e nutricionistas também. Mas do ponto de vista psicológico, a gente pensar na coisa o mais equilibrada possível, sem tanto rigor ou inflexibilidade, acaba sendo mais interessante. Até para manutenção da coisa, né? Se você entra numa rigidez muito grande, a probabilidade de não funcionar e de você, em algum momento, romper com isso, né? E muitas vezes compensar, Pois é muito grande. Então, por que não pensar em algo que envolva, sim, alguma flexibilidade, né? Para que, em alguns momentos, aquela pessoa possa comer o que ela gosta, o que faz mais sentido para ela, o que traz para ela também esse quentinho, não necessariamente do alimento, mas da memória afetiva, né? E a gente pode pensar também que o comer de uma forma mais presente, o estar presente, né? O mastigar mais os alimentos, colocar mais consciência no que você está fazendo também é importante, né? Também é bastante relevante. E se a gente começa a praticar, a dar mais importância para isso, né? Provavelmente a gente vai minimizar, inclusive, a necessidade de fazer dietas, especialmente as mais restritivas, né? Então, acho que dá para a gente olhar para isso de uma forma mais ampla, realmente, trazendo mais alternativas além de uma super restrição, né? Então, e quando, assim, as pessoas estão tristes ou ansiosas, assim, elas têm o costume de descontar na comida. Eu já vou dizendo que eu sou uma delas. Talvez nem todas sejam assim, mas a gente vê um grande número de pessoas e eu também tenho essa questão. Sim. Assim, uma questão já interessada. Às vezes você tá dessa maneira e você pega, come demais. Ou tem gente que come de menos também. Sim, Já também aconteceu tem. comigo fases de eu estar assim ansiosa com questões profissionais e eu comer de menos. E não conseguir ao comer. contrário. Então, É quer dizer, é uma verdade. relação com a comida, né? Com a nutrição. Para mim isso é um mistério, sinceramente. Você vê como tá tudo muito ligado, né? E assim, o comer, depois de um dia difícil, ou exaustivo, ou triste, muitas vezes é um mecanismo de compensação mesmo, né? Porque é um jeito muito fácil e rápido, geralmente, da gente conseguir mais prazer, né? Ou bem-estar. Então, é um mecanismo que não é incomum de acontecer, né? Dá para dizer que costuma ser recorrente. Mas é importante a gente olhar para isso e pensar em outras formas de, né? Conseguir esse prazer, ou essa satisfação, ou esse relaxamento que o alimento pode trazer pra gente, né? Entendi, olha só, que interessante, né? Você falou que às vezes é uma maneira rápida de conseguir um prazer. Eu lembrei de um programa que a gente fez também, vou deixar aqui o link. Um programa sobre afrodisíacos, que eu fiz com uma nutricionista, a Maíra. Ela estava contando, quando a gente foi falar de chocolate, né? Chocolate geralmente sei lá, 90% das vezes quando o que a gente come nessas pra ele que a situações. gente vai. Mas ela fala que o chocolate tem uma substância, não vou lembrar o nome aqui, mas vocês assistam o episódio sobre alimentos afrodisíacos, que quando você come, o corpo produz uma substância que é muito próxima à substância que o cérebro produz no orgasmo. Quer dizer, a ciência já está entendendo esses mecanismos, né? Quer dizer, o que você vai procurar no alimento é esse alívio imediato, né? Daí dá pra gente pensar na importância da gente procurar viver com mais consciência e com mais sentido, né? Porque quanto a gente vai sempre ter desafios e frustrações e questões e tristezas, faz parte da nossa realidade. Mas quando a gente busca viver com mais consciência, com mais sentido, prestando atenção na gente, prestando atenção nas nossas necessidades e nos nossos limites, a gente tem menos chance
de precisar desse tipo de mecanismo. Né? Ou pelo menos com menos frequência. Né? Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de consciência também, a gente está falando de autoconhecimento, né? E faz uma diferença para a gente conseguir realmente ter uma qualidade de vida melhor, né? Tanto com relação à nossa parte física, quanto com relação à nossa parte emocional. Legal. E, Patrícia, pensando assim, né? Pensando na pessoa que faz a comida, seja quem for, né? Qual a importância dessa função de alimentar os outros dentro de uma casa, dentro de uma família? É uma importância grande, porque essa pessoa provavelmente vai ser uma geradora de muitas memórias afetivas, né, relacionadas à alimentação. Porque, de novo, isso envolve o quê? Uma presença, uma disponibilidade, uma atenção, um cuidado. Claro que existem casos e casos, mas não é incomum, por exemplo, a pessoa que está ali para cuidar da alimentação se preocupar com o que cada um gosta, procurar fazer, né, os alimentos que mais agradam ali aos familiares. Né? Então, vai muito além também da atividade mecânica. Né? Envolve afeto, envolve empatia, envolve atenção, envolve cuidado, disponibilidade, né? E tudo isso, sem nenhuma dúvida, vai para o nosso banco de quentinho, né? É verdade. E alimenta a nossa alma. E aí, você falando isso, eu lembro da nossa dica do começo do episódio, que é a personagem Tita, né? Porque a Tita, ela era a responsável pela cozinha. Na verdade, ela aprendeu a cozinhar. Sim. Eu acho que era... Ai, como com a cozinheira, com a cozinheira né? da casa. Nátia. A Nátia, isso. E aí depois a Nátia falece e ela fica responsável. E ela realmente no filme tem um dom, é uma coisa que... O filme tem uma característica muito bonita, muito peculiar, que é a maneira como as coisas são contadas, né? Muito poética, né? Quando a gente estava falando das nossas memórias, né, afetivas relacionadas à comida, me lembrei, né, do quanto a gente conta as nossas histórias familiares através da comida também, né? E a história dessa família, da Tita e da família dela, é contada dessa forma. Né? Então, é muito bonito de acompanhar a história, né? Com esse envolvimento tão direto ali, ligado à comida, às tradições, à ancestralidade. E isso acontece na nossa vida também, né? Uhum. Acho que é importante esse afeto que permeia a nossa vida, né? É como se fosse sei lá, uma tessitura e o afeto não pode faltar. Sim. É o quentinho afeto, né? que traz, né? É a umidade, é o calor, é a amorosidade, né? Que essas situações trazem pra gente, pra nossa história, pras nossas histórias familiares. Tem muito a ver com isso. Tem, né? Muito bom, Patrícia. Eu agradeço muito pela nossa conversa super afetiva. Tenho certeza que as pessoas vão gostar das nossas dicas, né? E quem sabe a gente não inspira aí pessoas, famílias aí para saírem praticando o cozinhar como um ato de afeto. Sim, né? Vamos pensar juntos, né? Em alternativas para manter isso, né? Para a gente continuar trazendo isso para as nossas vidas e para a vida dos nossos. Maravilha, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você também por ter assistido. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Um beijo, tchau, tchau!